Então, rapidamente, com muita alegria, chamo aqui meu querido irmão Luca. Vem cá, Luca. Glória a Deus. Você está em casa, Deus te abençoe. Bom dia, igreja. Tudo bem com vocês? Com certeza, né? Acabamos de celebrar a ceia. Glória a Deus. Que alegria estar aqui hoje, mais uma vez. Vocês sabem o quanto nós carregamos essa família no coração, por onde nós vamos. E é sempre muito difícil começar a falar, então eu sempre agradeço, muito obrigado. Nós estamos muito felizes hoje, porque conosco aqui está o pastor Wole Agbadje. Pastor Wole, can you just say hi to him? Yeah. Ele é o irmão que nós estamos ali na Inglaterra, servindo juntos, cooperando juntos pela obra de Deus naquele continente. E eu posso dizer que nós temos muito boas notícias. Do início do ano até hoje, 35 jovens foram batizados ali. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Entre esses 35 jovens, 2 que são filhos de muçulmanos e foram batizados nas águas, estão ali no corpo, estão servindo ao Senhor. Então é um motivo da gente celebrar a Deus por isso. E para você ter uma ideia da bênção, e quando nós contamos, faltam palavras para realmente testemunhar o lugar onde nós nos reunimos, que é um prédio antigo, histórico, que deveria ser uma igreja. Não tinha uma congregação ali desde a década de 80. E hoje o Senhor está restaurando isso, trazendo novos jovens, pregando o evangelho, indo para as ruas. Todas as semanas nós fazemos evangelismos, vamos para as ruas, pregando o evangelho, novas pessoas crendo, fazendo parte do corpo de Cristo. Então é uma maravilha, é uma alegria. Então que você possa continuar orando por nós, porque é maravilhoso o que Deus está fazendo. Não é simples, mas nós sabemos que é a vitória do Senhor. Amém? Meus irmãos, hoje eu gostaria de ler com vocês o Evangelho de Lucas, a partir do capítulo 11, mas antes, mais uma alegria para contar. Ontem nós tivemos o Overmission e foi um derramar do Senhor, muito especial, mas a parte que eu fiquei mais empolgado é que depois do Overmission nós fomos com 300 jovens para as ruas de São Paulo, a capital de São Paulo, pregando o evangelho. Eu estou recebendo mensagem de gente que chegou 6 da manhã em casa, cheio de testemunho, pregando o evangelho. Viraram a noite pregando o evangelho na rua, e os testemunhos estão chegando cada vez mais. E é maravilhoso ver assim, a quem o evangelho foi pregado. Você nem vai imaginar, travestis que receberam o evangelho, sabe, pessoas que estavam nas ruas, essas pessoas que Jesus ama tanto, drogados que estavam ali, pessoas que nunca entrariam numa igreja, mas que foram alcançados e receberam a semente do evangelho, receberam oração. E agora nós estamos preparando para a semana que vem, com os nossos irmãos ali do Steiger em São Paulo, um café sábado que vem, com todas essas pessoas que nós conversamos ontem. Então esteja orando por esse café no sábado que vem, quem sabe ali, para que as pessoas ainda sejam mais enraizadas, aprofundadas na fé. Nós cremos que Deus tem uma colheita para São Paulo também, no meio dessas pessoas que muitas vezes nós não vemos em nosso meio. Amém? Então ore por nós. Agora, o que eu gostaria de compartilhar com você hoje é sempre uma questão, um clamor do meu coração, que é a pergunta: como fazer para ter mais de Deus? Será que você quer ter mais do Senhor? Será que esse é um desejo do seu coração? Então essa é a pergunta que eu gostaria de fazer hoje, e talvez descobrir nas Escrituras um caminho para isso. Como nós podemos ter mais de Deus, além daquilo que nós já conhecemos, além daquilo que nós já recebemos? Quanto mais nós podemos ter do Senhor nas nossas vidas? Porque nós sabemos que podemos. Deus é infinito. Sabemos que Ele tem mais para derramar. Quanto na nossa vida nós podemos ter, nós queremos ter, e qual é o caminho para isso? E para começar essa palavra, eu gostaria de ler com você no Evangelho de Lucas.
a partir do capítulo 11, que é onde os discípulos vão fazer uma pergunta, que eu acredito que é uma pergunta-chave para essa descoberta, ou para esse desejo. E a Bíblia diz: certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos seus discípulos. Jesus disse: orem da seguinte forma: Pai, seja santificado o teu nome, venha o teu reino, dai-nos hoje o pão para esse dia, e perdoa nossos pecados, assim como perdoamos aqueles que pecam contra nós, e não nos deixe cair em tentação. E ele prosseguiu: suponha que você fosse à casa de um amigo à meia-noite para pedir pães, dizendo: um amigo meu acaba de chegar para me visitar e eu não tenho nada para lhe oferecer. E ele respondesse lá dentro: não me perturbe, a porta já está trancada, e minha família e eu já estamos deitados, não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não faça por amizade, se você continuar a bater na porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa por causa da sua insistência. Portanto, eu lhes digo: peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta. Pois todos que pedem, recebem, e todos que procuram, encontram, e para todos que batem, a porta é aberta. Vocês que são pais, respondam: se o seu filho lhe pedir um peixe, você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais seu Pai do céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Senhor Jesus, nós estamos na tua presença, Deus, na presença de Deus, do Criador dos céus e da terra, do Alfa e do Ômega, o princípio e o fim. Não existe ninguém maior do que o Senhor, não existe ninguém acima de ti. Tu és soberano sobre todas as coisas, toda autoridade é tua no céu, na terra e debaixo da terra. E Senhor, nós estamos diante da tua presença, aceitos diante da tua presença pelo teu precioso sangue que foi derramado por nós. E através do sangue de Jesus nós entramos na presença de Deus. E Pai, hoje nós entramos com um pedido: fale conosco. Pai, fale conosco. Nós somos carentes da tua palavra, nós precisamos da revelação da tua palavra, nós precisamos da luz do evangelho que ilumina as trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Nós precisamos disso em nossa vida. Pai, fale conosco, pois nós queremos, como o Haroldo disse aqui, que nós possamos entender, enxergar um pouco mais, e ter a nossa vida alinhada com o teu propósito, ter a vida, nosso coração aliado com o teu, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, é muito interessante que os discípulos, andando com Jesus, perceberam na vida dele que existia algo de diferente nesse momento, que era o momento da oração. E é interessante como Lucas enfatiza em vários momentos, e os outros evangelhos também, como Jesus era sempre encontrado orando. Os discípulos sabiam onde ele estava e onde ele estaria orando. Tanto é que Judas, quando leva os soldados até Jesus, era um lugar que ele costumava orar. E ele sabia que Jesus estaria ali. Olha para você ver que interessante. Aonde nós podemos encontrar Jesus? Orando. A esse horário onde ele está? Orando. Então essa era uma prática nítida, viva na vida de Jesus. Os discípulos sabiam disso. E eu fico curioso pensando o que passou na cabeça deles, imaginando que todas as vezes que Jesus descia do monte da oração, desse tempo que ele estava com Deus, coisas maravilhosas acontecessem. E eu acredito que eles se perguntavam, porque não estava tão claro para eles ainda quem Jesus era. Não estava tão claro que Jesus era o próprio Deus. Para eles ainda talvez ele era um mestre, talvez ele era um profeta enviado por Deus. Eles acreditavam e duvidavam ao mesmo tempo, faziam perguntas: quem é esse? Quem é aquele? Como ele faz isso?
E de repente eles chegam para Jesus percebendo tudo isso, e eles fazem uma pergunta que eu acredito, que é a pergunta que eles imaginavam que é a pergunta-chave: nos ensine a orar, porque certamente existe algo nessa oração. Então assim, nós queremos ter mais de Deus, talvez esse seja o caminho. Claro, está aqui. Nós sabemos que a oração é comunhão com o Senhor. Nós sabemos que a oração é falar com Deus. A oração é ouvir do Senhor. A oração é esse relacionamento onde nós acrescentamos na nossa vida estando na presença de Deus. Nós sabemos que em um relacionamento pessoal nós nunca vamos crescer em intimidade uns com os outros se não passamos tempo juntos, se não passamos tempo íntimos juntos, onde mais pessoas não estão envolvidas, onde nós podemos conversar. É assim que se conhece um ao outro, e assim também é com o Senhor. Eu acredito que Jesus, sendo homem como era, vindo aqui em carne, ele dependia desses momentos para poder viver o que ele estava vivendo. Dependendo do Espírito Santo, estando com Deus, orando, ele estava ali constantemente. Eu acredito que não era somente um desejo de estar com Deus, mas também uma necessidade para cumprir o que ele estava fazendo. Você vê no seu último momento ali, antes de ser traído, ele está falando com Deus e ele ainda diz: Deus, se possível, passa de mim esse cálice. Ainda a carne de Jesus que clamava algo diferente daquilo que ele sabia que tinha que fazer, mas seja feita a tua vontade. Ele demonstrando essa dependência e vindo diante do Senhor. Então os discípulos percebiam isso, que Jesus orava. Agora é interessante nós pensarmos que o Brasil é um país que mais de 90% das pessoas que vivem nessa nação dizem orar. Vai perguntar: você ora? Oro. Quantas vezes por mês? Todo dia, alguma coisa, Deus abençoa. Ora. Quase todo mundo ora. Aí você pensa assim: não é estranho para você um país em que quase todo mundo ora ser assim como é? Se a oração é algo tão poderoso. Então o que eu acredito aqui, o que nós vemos é que orar não é o suficiente. E é assim que Jesus começa dizendo: então vocês querem aprender a orar, eu vou ensinar vocês a orar. Primeiro vocês oram ao Pai. Orem ao Pai, Pai nosso. A quem nós oramos? Porque o poder, meus irmãos, não está em quem ora ou na oração, o poder está em quem responde à oração. O poder é nele, é o Senhor, a quem nós oramos. Então as pessoas estão perdidas, nem sabem o que é, fazem uma oração, fazem uma reza, fazem uma figa, sei lá o que elas fazem. Põe $1 na carteira, acha que Deus está abençoando, e acha que isso é uma oração. Jesus ensina aos seus discípulos: então quando vocês forem orar, vocês orem ao Pai. E isso é certamente fascinante sobre a vida de Jesus, e quando eu testemunho a muçulmanos, é esse fato que eu aponto tanto. Porque eu digo, Jesus é o único de todos os líderes religiosos, para falar na língua deles, que chama Deus de Pai. Mais ninguém. Ele é o único que consegue falar isso. Ele demonstra essa intimidade. É Abba, é papai, é uma intimidade muito profunda. Só ele conhecia Deus assim, mais ninguém. Então enquanto eles vão para os outros profetas, eu digo, olha esse aonde nos levou. Então se nós queremos conhecer a Deus, certamente é por meio de Jesus. E Jesus revela o Pai. Então não basta orar, é a quem se ora. Agora Jesus continua ensinando sobre oração, e nessa busca de conhecer a Deus, ele vai falar sobre o espírito da oração. E ele diz que aquele que ora é como alguém que vem no meio da noite e bate em uma porta, e ele não desiste de bater nessa porta, porque ele quer pão, ele quer alguma coisa. Então o que Jesus começa a ensinar os seus discípulos é que a oração não é uma palavra mágica que você faz e irá acontecer. A oração é um lugar onde você persiste, onde você continua, onde você dia após dia está ali, buscando aquilo que você deseja. E é fascinante como, enquanto nós estamos nesse lugar, perseverando em oração, você vai perceber o quanto você é transformado nisso. E talvez
E um dia que você comece a orar por certa coisa, se você permanecer ali orando, passando um tempo, a sua oração será completamente diferente. Porque nesse lugar de persistência, onde não se desiste, onde vai dia após dia, onde bate na porta, onde permanece ali, é o lugar onde Deus vai trabalhando o nosso coração. E também nos preparando para receber aquilo que nós estamos orando. O que Jesus está dizendo é: a oração não é uma palavra mágica. Não é falou e irá acontecer. Ele diz: olha, é assim que se ora. Se persiste, continua, dia após dia, batendo nessa porta. Bata, peça, busque, permaneça naquele lugar. Muitas pessoas desistem de orar porque dizem: a minha oração não foi respondida. George Miller costumava dizer: o segredo para ter uma oração respondida é nunca parar de orar, até que ela aconteça, até que Deus responda. É permanecer ali, é permanecer com aquele desejo. É interessante que Jesus aponta um homem com uma necessidade. E às vezes nós reclamamos tanto dos problemas da nossa vida e as necessidades da nossa vida, mas eu me pergunto: se não os tivéssemos, oraríamos? Buscaríamos a Deus? Viríamos à igreja? Talvez não. E é por isso que Tiago diz: se alegre quando vocês encontrarem provações, porque é nesse lugar que a sua fé é aperfeiçoada, porque certamente é onde nós nos aproximamos de Deus. É interessante Jesus dizer que aquele que ora e aquele que ensinando os seus discípulos sobre a oração é alguém que precisa de alguma coisa. Então Jesus não está dizendo que seja errado orar pedindo. Pode ser que é essa necessidade que nos aproxima de Deus. Pode ser que realmente é um lugar de desconforto, onde nós precisamos de uma ação de Deus, que nós vamos nos consagrar mais. Olhe para a sua própria vida e veja se os momentos onde você mais se aproximou do Senhor não foram os momentos onde mais você precisou dEle. E Deus sabe trabalhar com nós que somos tão falhos, e Deus sabe fazer dessas situações algo maravilhoso. Deus sabe fazer daquilo que parece uma dificuldade enorme, que vai acabar com a nossa vida, aquilo que realmente nos traz vida. Agora, por que nós podemos acreditar nisso? Porque nós estamos orando ao nosso Pai. Então nós podemos acreditar que aquilo que nós estamos passando é algo bom, porque de certa forma nós estamos buscando ao nosso Pai, e sabendo que Ele responderá. Então por que nós insistimos e não desistimos? Porque nós estamos orando ao nosso Pai. E nós podemos permanecer ali, e nós voltamos de novo, e nós continuamos de novo, e é isso que Jesus vai apontar para os seus discípulos. Ele diz: olha, se um amigo, se vocês que são maus ou pecadores, sabem dar bons presentes para os seus filhos. E é interessante Jesus como ele explode a cabeça dos discípulos para que eles percebam o que ele está ensinando. Ele diz: olha, vocês são maus e fazem coisas boas, quanto mais o vosso Pai Celestial. Ou seja, que é completamente oposto de vocês, que nada se parece conosco, que é verdadeiramente bom. Se vocês conseguem fazer coisas boas por alguém que vocês amam, quanto mais o vosso Pai Celestial. Agora, é importante voltar para essa fase da persistência, porque é nesse lugar que muitas pessoas desistem, sem perceber que Deus, Ele não está vendo a foto menor, Ele vê tudo. Ele sabe o que está acontecendo em você, Ele sabe o que Ele está trabalhando em você. E talvez, pode ser que não seja a hora certa dEle responder aquilo que você está orando. Por exemplo, vamos dizer que aos 16 anos de idade, você encontra o amor da sua vida, e você diz: Senhor, eu quero casar. Imagina se Deus responde essa oração. Eu lembro um dia que eu estava orando por um enfermo, e eu estava orando naquele calor da oração, eu falei: em nome de Jesus, ossos, saiam agora. E eu fiquei imaginando, ia ser como um porco-espinho, ossos voando por todos os lados, a pessoa caindo no chão. Imagina se todas as orações fossem respondidas. Graças a Deus que elas não são.
Olhe para a sua vida e perceba quantas orações você fez que foi bom que não foi respondido. Que Deus realmente tinha razão. Mas se nós não persistíssemos e continuássemos, talvez nem estivéssemos aqui mais, por não ter um desejo nosso respondido por Deus. Então Jesus está ensinando os seus discípulos. Ele está ensinando os seus discípulos não só somente a orar, mas a como viver essa vida, porque é ali onde ele era encontrado. Ele orava, essa é a verdade, ele orava. Se pudesse dizer algo sobre Jesus que ele fazia, ele orava. Então essa vai ser uma base sólida da vida dos seus discípulos, que vai percorrer. Só que daí, Jesus entra num outro ponto, ele diz: vós que sois maus, saber dar bons presentes aos vossos filhos, porque se eles te pedirem isso, vocês dariam uma outra coisa, se eles te pedirem aquilo, eles te dariam você daria uma coisa diferente. Ele diz, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará do Espírito Santo aqueles que o pedirem. E eu acho muito impressionante como Lucas coloca esse relato logo depois do relato de Maria e Marta. Que Jesus olha para Marta e diz: Marta, Marta, você está trabalhando demais, mas Maria escolheu a melhor parte. É fascinante como Lucas ele continua o relato assim: Jesus acabou de apontar, existe algo mais importante do que qualquer coisa. Qualquer coisa que nós podemos desejar, qualquer coisa que nós possamos fazer, existe algo mais importante que é os pés de Jesus, é o próprio Jesus. Essa é a melhor parte. E aí, percorrendo o relato, os discípulos, quando chegam para pedir para que Jesus ensinasse eles a orar, Jesus disse: então vocês querem orar? Vocês orem ao Pai, persistam em oração e peçam pela coisa certa. Peçam pelo quê? Pelo Espírito Santo. Peçam pelo próprio Deus. Isso é mais importante de qualquer outra coisa. Escolha a melhor parte. Coloque o seu coração, talvez, meus irmãos, as necessidades, os problemas nos aproximem de Deus, mas é aos pés de Jesus que nós encontramos o que realmente nós precisamos. Eu amo o relato da mulher com fluxo de sangue, que a Bíblia diz que por 12 anos ela sofria, e ela tocou as vestes de Jesus, e ela foi curada. E ela poderia ter ido embora, por imaginar que aquela cura é o que ela queria, mas ela entendeu que ela precisava de algo maior do que a cura do seu corpo. E mesmo tendo medo pelo que aconteceu, ela permaneceu diante de Jesus, não foi embora com a cura. Não era a cura que era o suficiente para ela. Talvez aquela necessidade a aproximou de Cristo, mas ela entendeu ao se aproximar de Cristo que verdadeiramente era Cristo que ela precisava, e mais nada. Talvez ela não tivesse aquele fluxo de sangue, aquele relato jamais aconteceria, ela jamais teria esse encontro, mas não foi a cura que a satisfez. Ela precisava, ela entendeu, existia alguém que era melhor do que a cura, que era melhor do que a sua vida restaurada, que era mais importante, mesmo que ela permanecesse ali e morresse na mão daquelas pessoas que estavam ao redor, pois ela teve medo ainda, porque estava fazendo algo que não deveria. Ainda assim ela permaneceu, pois ela viu Jesus. Ela poderia ter ido embora. Eu venho para a igreja orando para que Deus abra uma porta para mim. Ele abre a porta para mim, eu vou embora, porque foi isso que eu queria. Eu venho para a igreja orando para que o Senhor me dê um casamento. Ele me dá o casamento, eu vou embora. Quantas pessoas passam por isso? E o que Jesus está ensinando não é o anseio, o desejo, a persistência da nossa oração, por mais que possa partir de uma necessidade, deve se tornar um desejo pelo próprio Deus. O desejo de conhecer a Deus, um desejo de verdadeiramente escolher a melhor parte. O que nos leva para esse lugar de oração é verdadeiramente um encontro com esse Deus, é receber, conhecer mais o Senhor, é ter a nossa vida mais entregue a Ele, e esse ser o anseio, o motor pelo qual nós acordamos todos os dias, nos colocamos em joelhos e oramos ao Senhor. Por quê? Porque nós queremos mais de Deus. Então, quanto mais o vosso Pai Celestial vos dará do Espírito Santo aos que o pedirem. Então peça, busca,
bata. Mas existe algo de muito interessante nesse relato aqui, meus irmãos, e é isso que eu gostaria de enfatizar com vocês hoje, porque eu acredito que é o segredo para se ter mais do Senhor, é o segredo para experimentar mais de Deus, para experimentar mais do seu mover, para experimentar mais as suas maravilhas, para conhecer mais o seu caráter, para ver o seu amor em ação. É um segredo para conhecer a Deus verdadeiramente, muito mais do que nós podemos imaginar. E sabe qual é? Jesus, ao contar esse relato, para explicar sobre a oração, ele diz que um homem veio às 3 da madrugada, batendo em uma porta, pedindo pão, não para ele, mas para o seu amigo. Ele não veio buscando a Deus para que ele se satisfazesse. Ele não veio buscando a Deus para que ele tivesse pão. Ele veio bater naquela porta, e ele insistiu na porta, e insistiu em oração, e insistiu pedindo, porque ele tinha um amigo faminto. E o que Jesus está ensinando é isso: quando nós estamos orando, nós não estamos orando sobre nós mesmos, nós não estamos pedindo a nós mesmos. Não é isso que eu faço naquele monte. Olha as orações de Jesus, vê pelo que ele orava, vê por quem ele pedia, vê por quem ele intercedia. Olhe para a vida de Paulo. Nós vamos ver nos relatos dos apóstolos, raramente você vai ver eles orando sobre si mesmos. Você vê Paulo falando assim: ore por mim para que as portas do evangelho se abram, ore para que nós tenhamos coragem de pregar o evangelho. Mas a Bíblia diz em Efésios, quando Paulo se joga de joelho no chão, você imagina, se prostrando de joelhos, e Paulo diz: e eu me prostro de joelhos e oro ao Pai, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, orando por vocês. Se nós queremos, meus irmãos, ter mais do Senhor na nossa vida, nós precisamos tirar a nossa vida do alvo da nossa oração e colocar aquele que está faminto do nosso lado. E aí sim, quanto mais de Deus nós experimentaremos, quando nós começamos a olhar para o mundo faminto. É fácil a matemática, olha para você, não é tão difícil de Deus resolver a sua vida, mas olhe para o mundo. Quanto mais o Senhor nós precisamos para que essa cidade seja salva, quanto mais o Senhor nós precisamos para que essa geração seja salva, quanto mais o Senhor nós precisamos para que essa nação seja salva, e Deus quer nos dar, quanto mais Ele vos dará daqueles que o pedir. Mas por que nós vamos orar? Por quem nós oramos? A quem? Por quem nós intercedemos? Não é por nós. É isso que Jesus está apontando aos seus discípulos. Esse homem veio no meio da madrugada e ele não desistiu de orar. E ele bateu naquela porta porque um amigo estava faminto. Deus quer fazer muito mais. Deus quer derramar muito mais. E olha que coisa fascinante. Imagina, nós podemos ter muito mais do Senhor. Jesus prometeu muito mais, quanto mais Ele não nos dará. Mas isso não acontecerá, meus irmãos, enquanto os nossos joelhos só estiverem dobrados em nosso favor. Enquanto o nosso clamor for somente em nosso favor, isso não acontecerá. Pois o evangelho não é sobre nós, é sobre o outro. É isso que Jesus vem fazer, Ele vem se entregar pelo outro. Esse é o coração que Ele colocou nos discípulos, é pelo outro. Sabe, eu tenho falado lá na igreja, o meu sonho é que todos, quando nós começamos uma casa de oração agora ali, durante a semana, e eu tenho compartilhado com o nosso time, falando assim: olha, eu quero que você saiba que você não precisa orar por você mesmo, eu estou orando por você. E eu quero saber que eu não preciso orar sobre mim, para mim, porque eu sei que tem alguém orando por mim. E nós oramos um pelos outros. E nós podemos saber que nós somos um corpo que verdadeiramente estou me ajoelhando pela manhã, orando por você, pedindo ao Senhor pela sua vida, pedindo ao Senhor pelo meu amigo, pelo meu irmão, pedindo ao Senhor por aquelas pessoas que estão entrando. Paulo se colocava de joelho diante de Deus para orar por alguém. E meus irmãos, o maravilhoso é a recompensa de uma vida assim. A recompensa de uma vida de alguém que se coloca de joelhos para orar.
e pedir e clamar por outra pessoa, é quanto mais do Espírito Santo Ele vos dará. Quanto mais Ele dará, se a nossa vida está entregue ao favor de Deus, para que a sua obra seja feita. Quanto mais de Deus Ele nos dará, se nós colocarmos a nossa vida realmente em intercessão, clamando para que Ele faça por outros, que Ele faça por mais alguém, olhando para os outros e intercedendo por eles. Eu comecei a fazer essa prática na minha vida, meus irmãos, todos os dias acordar e não orar por mim, e eu percebi o quanto eu orava por mim. Meu Deus, como eu estava cego. E aí, enquanto a minha vida estava focada em mim, os meus problemas eram os maiores do mundo, e parecia que nem Deus poderia resolver. Mas quando eu comecei propositalmente orar por outras pessoas, eu até esqueci dos meus problemas. Porque, meu Deus do céu, tem gente com muito mais problema do que eu. E como eles precisam de Deus, e como eles precisam de uma ação do Senhor, e de repente Deus começou a colocar a minha vida em ordem. Porque o meu coração estava em outro lugar, isso eu testemunho para você. Eu estava conversando com o Ola outro dia, falei, meu Deus do céu, por quanto tempo eu não percebi o quanto a minha oração era voltada para mim mesmo. O quanto o único desejo de eu estar ali com Deus é que Ele fizesse algo por mim. O quanto eu não reparava, por mais, meus irmãos, que a gente está na missão e tudo isso, é maluco. Mas eu estou compartilhando com você. Só que existe um segredo, para nós, Deus vai derramar. Agora, se é por outro, se nós estamos ali clamando para uma ação maior, para outras pessoas, aí é quanto mais. Imagina você ter mais de Deus. E se o segredo para ter mais de Deus é você se entregar em oração por outras pessoas. E se Deus quer derramar mais sobre a sua vida e te dar mais dons e capacidades e mais dinheiro, porque você está orando por outras pessoas, porque o seu interesse está além, e Deus começa agora a abrir os seus olhos para que você veja, e aí sim Ele pode derramar mais ainda sobre você, porque você começa a enxergar o mundo e perceber o quanto o mundo precisa de Deus. E aí, quando nós começamos a perceber o quanto o mundo precisa de Deus, Deus começa a dar mais dele mesmo para nós, para que a gente possa compartilhar ao mundo, compartilhar o pão, compartilhar a vida. Enquanto Jesus orava e Ele ensinava os seus discípulos, olha, quando nós oramos, nós não oramos sozinhos. Por isso que Ele diz, Pai nosso que está no céu. É nós. Não sou eu, tem mais gente. E aí Deus levanta uma família, um corpo, para orar um pelos outros, e clamar um pelos outros. E aí Ele pode derramar mais, porque maiores são as necessidades, mais nós precisamos de Deus, e mais Ele nos dará, porque nós estamos clamando pelo Senhor, não em nosso favor. Olhe, perceba, busque entender o coração desses homens, perceba o quanto eles pouco estavam interessados na própria vida, enquanto a vida deles era a última decisão que eles iriam fazer. E nem por isso viveram uma vida infeliz, meus irmãos. Morreram completamente satisfeitos, realizados, porque eles entenderam, eles viram no exemplo do Cristo, Deus não se importou consigo mesmo, se entregou por pecadores, morreu por nós, e esse é o coração que Jesus compartilha com seus discípulos, e esse é o coração que a igreja agora vive, e é por isso que o mundo começa a ser tomado, porque ao invés da igreja se fechar, ela começa a invadir o mundo e ir por todos os lugares, porque ela está interessada em resolver o problema da terra. Existem órfãos, vamos lá. Existem guerras, vamos lá. Existem fome, vamos lá. Qual é o problema? Vamos lá. Por quê? Porque o nosso coração agora está voltado para isso. Nós estamos orando por isso. E quanto mais Deus nos dará, e Ele dá, porque Ele prometeu que Ele daria. Então a pergunta que eu fiz no início: você quer mais de Deus? Você ainda quer mais de Deus?
Então faça esse teste. Nós temos um curso que a gente dá sobre evangelismo. E a primeira lição do curso é 1 semana sem orar por si mesmo. E vê o que acontece. Vê o que acontece. Faz esse teste. Vê o que acontece, meus irmãos. Vê o que acontece quando seu coração começa a ser repartido. Quando você já não é mais o alvo da sua própria vida. Quando você pode compartilhar o seu coração com o coração de Deus. E vê, e Ele diz: vocês sabem que o vosso Pai vai cuidar de vocês. Portanto, não se preocupem com vocês mesmos. Ele diz. Porque o vosso Pai, Ele sabe o que vocês precisam. Mas ao mesmo tempo Ele ensina os seus discípulos a clamar por mais alguém. Quem é o faminto ao seu redor? Faminto de Deus. Sabe, é isso. Porque nós podemos saciar a fome do estômago. Mas saciar a fome do estômago não vai levar ninguém para o céu, meus irmãos. Sabe, isso acontece, servíamos as mesas das viúvas, isso acontece realmente, mas o que as pessoas realmente precisam é de Deus. E essa é a fome que o mundo não consegue saciar, eles precisam de Deus. E de alguma forma o Senhor, Ele age por meio da sua igreja. Ele escolheu que nós pudéssemos ser os seus cooperadores. E nessa cooperação com Deus nós somos aqueles que nos ajoelhamos diante do Pai para orar e interceder pelo outro. E receber mais dEle. E essa é a maravilhosa recompensa. A maravilhosa recompensa não é que os nossos pequenos desejos serão saciados, mas é que nós teremos a Deus. Nós teremos mais o Senhor. Nós teremos mais o seu coração. Nós teremos mais a sua vontade. Nós conheceremos mais dEle. Porque é nisso que o Senhor está interessado. É para isso que o seu Espírito permanece aqui. Ele está engajado nessa obra de fazer o nome de Jesus conhecido e levar esse evangelho aos 4 cantos da terra e fazer com que essas pessoas realmente entendam a verdade. E nós podemos fazer parte disso. Eu sei que para a minha própria vida eu não preciso tanto de Deus assim, mas que quando eu olho para o mundo, eu preciso muito, meus irmãos. Eu não sei como resolver esses problemas. Eu não sei o que fazer com esses jovens que já não sabem quem são, que não têm pai, que não têm mãe, que não conhecem a si mesmos. Eu não sei como resolver esses problemas. Eu preciso de mais de Deus. E quando nós nos colocamos nesse lugar, Ele compartilha mais, e essa é a preciosa recompensa. Nós podemos ter mais do Senhor. Nós podemos conhecer mais dEle. Faça esse teste. Você vai ver. Talvez você diga assim: Luca, eu não sei sobre o que orar. Por que você ora tanto? Eu não sei sobre o que orar. Realmente, irmãos, você realmente não tem nada para orar? Sério? Jesus amado, olha ao seu redor. Vai passar a vida orando, sem parar, intercedendo, clamando. Basta olhar ao redor. Nossa vida nunca vai deixar de ser uma constante oração, clamando, intercedendo para que Ele faça. E aí a verdadeira, preciosa recompensa vem. Mais do Espírito Santo, mais do Espírito Santo, mais do Espírito Santo. Portanto, peça, bata, busque. Porque se vocês pedirem, se vocês baterem e se vocês buscarem, mais do Espírito Santo Ele nos dará. E olha que precioso isso. Imagina que as pessoas lá fora soubessem, e elas sabem aqui. Sabe, eu conheço essa igreja e é tão preciosa, e todas as vezes eu falo o quanto foi um marco na nossa vida conhecê-los. Mas imagina se na vida de cada um de nós as pessoas soubessem que nós estamos orando por eles. Imagina se eles soubessem que nós somos alguém que estamos orando por eles, e eles soubessem que eles iam entrar na nossa casa. Sabe, essa é uma casa que ora por mim, e ter essa confiança. Se elas soubessem que cada igreja desse lugar é um lugar que eles possam saber que ali eles estão, que as pessoas estão orando por eles, o que iria acontecer com os seus corações? O que iria acontecer?
O mundo aí fora diz que a igreja é um lugar onde só se pede, se pede, se pede, se tira, se não é isso. Nós estamos aqui para dar, para compartilhar, para se entregar pelo outro. É isso que a igreja de Jesus faz, é isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos, e é isso que nós recebemos do nosso próprio mestre, e é aí que nós recebemos do próprio Deus, porque nós estamos aqui pelo outro. Essa é a história da igreja de Cristo. Você que está envolvido no mistério, você sabe muito bem. O Haroldo contou aqui, madrugada, você não dorme, o seu telefone toca a qualquer hora, você está pronto para receber, está pronto para atender, pronto para responder. É assim, é isso. Mas vê se eles trocariam a vida deles por alguma outra coisa. Por quê? Porque mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus, mais de Deus. E é isso que importa. É isso que nós precisamos. Então, para encerrar essa manhã, eu gostaria de pedir a Haroldo e aos líderes e a toda a igreja que vocês orassem por nós. Orassem pela igreja ali, orassem pela obra que está sendo feita, orassem pelo que o Senhor está fazendo na Inglaterra, orassem por nós. Eu quis que ele viesse hoje aqui para que conhecessem vocês, porque realmente vocês são uma igreja que abraçou o que o Senhor nos chamou para fazer. E é muito importante se vocês pudessem hoje interceder por esses irmãos famintos. Amém?